Boa noite a todos. Uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa reunião, né, de encontro Caminho para a Iniciação. É algo muito importante, né? Deixa eu só arrumar aqui o livro que caiu, né? Aqui atrás, aqui. Isso. É muito importante essa nossa reunião, Encontro para a Iniciação, né? Nós devemos dizer que nós fazemos essa reunião todos os sábados, né? A partir das 20h40, né? E esse encontro é justamente destinado para dar base filosófica, né? Dar uma base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue um caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A exposição é variada. Nós vamos escolhendo temas importantes, né? Não é uma exposição linear, né? Não é um programa de exposições, mas são vários assuntos importantes que eu vou selecionando, né, para jogando ideias, né? E o objetivo é dar a síntese, né, do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes a respeito da iniciação, né? Então, a outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está passando, né? Que é justamente esse início do século XXI, início da Era de Aquários, muito importante para a formação de uma nova civilização. E sempre indicando, né, que o nosso Augusto Mestre, o professor Henrique de Souza, deixa bem claro, né, que o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é coisa muito importante, né? E para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, o encontro também é importante porque para a reflexão, né? E nós fazemos reflexões a respeito de muitos pontos importantes, né, que são abordados no curso da eubiose, né? Então, isso é muito importante. Para fazer o curso, para entrar em contato com a eubiose, para se tornar membro da eubiose, é necessário fazer 5 graus iniciáticos, né? O primeiro grau chama-se grau peregrino. Então, é só entrar no site da eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, é isso? É só entrar no busca, né, do Google, é fácil encontrar. Entra no site e pesquisa qual é o departamento que está promovendo o curso peregrino. Então, a pessoa pode se inscrever e fazer online. Eu não sei se existe departamento já fazendo cursos presenciais. Aí precisa investigar na sua cidade ou nas regiões próximas, né, se o curso é online ou se é presencial, né? De qualquer forma, de uma forma ou de outra, então a pessoa pode começar esse trabalho com a eubiose fazendo a sua inscrição no curso peregrino. E nós indicamos à sociedade. O importante é que a pessoa faça a sua iniciação numa escola de iniciação que siga rigidamente a ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, né? Saber escolher a escola onde vai fazer essa sua introdução e o seu caminho da iniciação. Então, aí está a questão da iniciação através da eubiose, né? Então, pode ser feito através do curso peregrino. Depois são mais 4 graus, né? 4 graus, fazendo depois os 5 graus iniciáticos, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode ler as revelações do nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, participar de reuniões e fazer todas as atividades pertinentes ao processo de iniciação constante da nossa sociedade, né? Atualmente está se fazendo, em grande maioria, encontros virtuais, mas as coisas parecem que estão se encaminhando para, cada vez mais, a gente voltando ao que era antes, né, dos encontros presenciais, que é muito importante, né? Também quero lembrar aqui o meu livro Aurora dos Deuses, que está aí no braço de Órios, está aí atrás, né? E ele, no início da vinheta, né, tem as indicações necessárias para quem quiser adquirir. Também é um livro que tem uma base, né, inicial
justamente, e outros assuntos mais adiantados, né, a respeito do processo da busca da iniciação e da própria iniciação em si. Muito bem. Nós estamos aqui continuando, nós estamos aqui, vamos continuar o nosso trabalho, né? Justamente, nós estamos alinhavando aqui, justamente, estudos sobre Helena Petrovna Blavatsky, né? A doutrina secreta. Então, nós vamos continuar nesse processo de estudo, né? E todos aqueles que estiverem disponíveis, estiverem assistindo, podem fazer suas perguntas e eu vou fazendo as perguntas à medida do necessário. Se a pergunta não for possível responder a pergunta exatamente no dia de hoje, então, no início da reunião seguinte, né, eu respondo a pergunta para satisfazer o questionamento do nosso prezado irmão que fez a pergunta. Né? Bom, então nós devemos dizer o seguinte: nós estamos analisando aqui, conforme os ensinamentos de Blavatsky, justamente essa questão da existência dos seres humanos, como nós conhecemos, né, que tem a sua personalidade. Isso nós estamos vinculados à nossa personalidade, à nossa parte interna, né, que no setenário corresponde ao quaternário, né, que está na parte inferior. Né? E existem seres que já estão perfeitamente desenvolvidos na tríade superior e além da tríade. Né? A tríade superior, a Atman, liga a consciência justamente à consciência akáshica. Né? Mas existem seres do além akáshica, né? Que são seres de hierarquia, né? Que a religião chama dos anjos. Né? Os anjos, né? São seres de elevada estrutura consciencial. Né? Então, Blavatsky faz uma referência, né? Uma comparação, né, da estrutura de consciência entre seres, fazendo essa correlação. Então, ela nos diz que a principal dificuldade que impede aos homens de ciência crer nos espíritos divinos, assim como nos espíritos da natureza, está no seu materialismo. Claro, né? A gente sabe, né? Nós temos a ciência positivista, né? De Augusto Comte, que fechou o processo de entendimento racional das coisas por um sentido não superior, né? Somente na parte física, né? Material, e isso aí gera realmente um pensamento absolutamente materialista. E isso o HPB nos fala a esse respeito, né? Porque essa é a limitação que existe para o ser humano entender as coisas superiores, devido ao materialismo. E o maior obstáculo a que os espiritistas acreditem naquelas entidades, ao passo que conservam uma fé cega nos espíritos mortos, é a ignorância geral, em que se acha todo mundo, exceto alguns ocultistas, né, e cabalistas, quanto à verdadeira essência da matéria. Ela faz aqui uma referência aos espíritas, não de maneira depreciativa, né, mas fazendo um paralelo entre o entendimento. O espiritismo é uma linha muito interessante, bastante importante, né? O espiritismo serviu, foi o início do processo de trazida do processo de se trazer os conhecimentos do Oriente para o Ocidente, né? No mundo ocidental. Foi Allan Kardec que começou esse processo de abertura, depois veio Blavatsky, depois outros seres, depois, no século XX, o professor Henrique de Souza, já jogando esse conhecimento para o futuro, né? E culminando, segundo o nosso mestre, afirma o professor Henrique de Souza, pela formação de uma nova civilização, lá pelo ano 3005, que é justamente o que caracteriza, justifica o nome que se dá a esse canal. Né? É da aceitação ou não da teoria da unidade de tudo na natureza, em sua essência última, que depende principalmente da crença ou incredibilidade da existência ao nosso redor e outros seres conscientes, além dos espíritos mortos. É na exata compreensão da evolução primitiva do espírito de matéria e de sua essência real que deve o estudante apoiar-se para a gradual elucidação da cosmogonia oculta, ou da cosmogonia oculta, sendo esse o único índice seguro que pode guiá-lo em seus estudos ulteriores, mais para frente. Então, é muito importante, veja,
o rompimento com esse materialismo nos dá o caminho para a compreensão de que existe uma unidade universal que é a origem de tudo. É isso. Então, no positivismo, na ciência materialista, né, acadêmica, não se cogita isso. Né? Todo o processo é feito através de uma evolução da química, da física, dos organismos, da biológica, etc., mas sem a intervenção de uma inteligência superior. Quer dizer, a evolução não tem uma pré-determinação. Veja, olha só que interessante. A evolução não tem uma pré-determinação. Mas é muito difícil nós entendermos, né? Por mais materialista que fôssemos, né? O que podemos ser, imaginar que toda essa maravilha do universo surgiu por uma casualidade. Né? Então, o nosso mestre, nosso querido mestre, o professor Henrique de Souza, ele sempre afirmou: nada acontece por acaso. É isso. A lei é justa e perfeita e tudo acontece de acordo com a orientação de um princípio universal imanente no universo. Isso é muito importante. Né? Então, é muito difícil a gente entender que toda essa maravilha do universo, né, a formação a química, a física, a biologia, né, agora a própria física quântica vai nos mostrando um universo extraordinário pela frente. É muito difícil a gente crer que isso tudo surja por acaso. Né? Então, intuitivamente, a razão pode não indicar isso, mas intuitivamente a gente pensa, não, deve existir algo por trás disso de forma inteligente. Inteligente. Só que essa inteligência não é bem inteligência, é uma consciência que nós não conseguimos entender. Agora, a inteligência nossa é derivado desse estado de sabedoria superior. Né? Essa nossa inteligência é derivada disso. Né? Nosso mestre diz: a inteligência do homem é o espírito de Deus no homem. Então, isso tudo, alinhavando todo esse assunto, a gente vê que Blavatsky vai dando essa tonalidade importante, que é muito necessário que a ciência entenda agora e futuramente, já no século XIX ela falava isso, da necessidade de se estudar a existência de um princípio fundamental que origina a tudo e a todos. Né? Em verdade, conforme vimos de demonstrar, cada um dos chamados espíritos ou é um homem desencarnado ou um homem do futuro. Olha só o que ela diz aqui. Né? Um espírito desencarnado ou é um homem desencarnado, um ser humano desencarnado, ou um ser do futuro. Do futuro. O que significa isso? Vamos analisar isso? Então, quando o indivíduo desencarna, é isso. Nós, na verdade, na nossa humanidade, nós vivemos aqui. A gente pensa, eu já dei esse exemplo, né? Nós pensamos que nós vivemos todos de acordo com um reloginho, né? Um relógio, né? Todos seguem o mesmo horário de um relógio, mas não é verdade. Isso não é verdade. É isso. Na humanidade, existem aqueles que vivem no passado, existem aqueles que vivem no presente, existem aqueles que vivem no futuro. E no processo do desencarne, assim, pode existir seres do passado, seres do presente e seres do futuro. Só que os seres do passado não vão ter consciência disso, eles vão reencarnar inconscientemente da sua situação. Os seres do presente, que estão no presente, podem ter consciência ou não, dependendo do nível do estado de consciência. Isso. Mas os seres do futuro, não. Eles abandonam o corpo físico, mas têm a sua consciência permanece, fica permanente, né? Então, isso aí você deixa bem claro isso, né? Então, existe um homem desencarnado, simplesmente um espírito, né? Ou um homem do futuro. Porque desde o mais elevado, aí a HPB diz, desde o mais elevado arcanjo, um Jian Shohan, até o último construtor consciente, a classe inferior das entidades espirituais, todos estes são homens que viveram em outros manuantaras, em evos passados, nessa ou outras esferas. E os elementares inferiores, semi-inteligentes e não inteligentes, são todos homens futuros. Então, isso deixa bem claro, né, que todos os seres que têm uma consciência superior, né, ativa, né, que pode ter uma atividade ativa no mundo objetivo, né, eles passaram já pelo estado humano.
E isso corrobora o que nós afirmamos sempre aqui nos nossos encontros, né? Que nós não somos seres humanos. Né? Eu brincando sempre digo, né? Se eu falar isso numa rádio, na televisão, ou escrever num jornal, dizendo que eu não sou um ser humano, ou que nós humanos, as pessoas do mundo não são seres humanos, vão dizer que sou doido, sou louco. Não é verdade. Pela ciência inicial das idades, nós não somos seres humanos, nós estamos passando pela experiência humana. Isso é básico no estudo do processo da iniciação. Então, nós passamos pela experiência mineral, passamos pela experiência vegetal, passamos pela experiência animal e estamos passando pela consciência humana. E existem seres que já estão passando pela experiência super-humana de Anchorrans, os anjos, etc., os seres de hierarquia. Né? E é o nosso caminho. O nosso caminho é esse. Nós vamos nos tornar adeptos, isso é inevitável, toda a humanidade vai se tornar uma raça de adeptos, né? Isso aí é inevitável que isso aconteça, porque a lei evolutiva é inevitável, mas existe essa diferenciação. Tudo tem consciência no universo, mas na justa medida do estado em que está relacionado a essa consciência. E tanto que os elementais são seres ainda antes do mineral, né? Os elementais são seres que vão evoluindo para se tornarem minerais ainda, passar pela experiência mineral e continuar o seu processo. Então, na verdade, o nosso processo de evolução é um relógio, um relógio. Só que o nosso relógio ele vai adiantando, ele pode ficar parado, né? Ou ele pode ficar parado no passado, né? Ou pode ficar parado no presente, ou pode se adiantar para o futuro. Isso é muito importante, esse entendimento. À medida que as pessoas entram pelo caminho da iniciação, esse reloginho interno vai acelerando e vai justamente produzindo a sua evolução. E essa evolução, ela se reflete justamente no chakra cardíaco. Logo, logo nós vamos entrar na consideração mais profunda a respeito do chakra cardíaco e de uma série de informações. Mas veja bem, o chakra cardíaco, veja bem, é um relógio em nós. Tem 12 pétalas. O chakra cardíaco tem 12 pétalas. E o relógio tem 12 horas também. Ó, vai de 1 a 12, na verdade. É a mesma coisa. Então, veja, olha que interessante. O chakra cardíaco tem 12 pétalas. E o nosso relógio que nós usamos tem 12 horas. Olha, né? Claro que são 12 horas, ele tem que dar 2 voltas para completar as 24 horas. Veja, nada acontece por acaso. Então, esse relógio foi elaborado, não foi por acaso, né? Ele foi elaborado justamente baseado em conhecimentos profundos iniciáticos. Né? A ciência não toca nisso, não se aprofunda nisso, mas isso é verdade. Então, toda vez que o indivíduo entra no processo da iniciação, ele está caminhando para o futuro. Isso é importantíssimo. E é por isso que no processo da iniciação, as pessoas vão entendendo cada vez mais as coisas com muito mais rapidez. Além disso, caminha para o futuro e o seu ritmo de tempo se acelera. O seu ritmo de tempo se acelera. Veja bem, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso nos dá até uma certa correlação com a teoria da relatividade de Einstein, não é isso? Olha só, tem uma correlação, né? O que Einstein fala? A velocidade limite é a luz. Mas todo corpo que vai caminhando em direção da velocidade da luz, o tempo dele vai se tornando cada vez mais lento. Mais lento, vai se tornando lento. É isso. Agora, então, tanto que Einstein diz, se fosse possível, ele dá uma hipótese, né? E se tivessem 2 irmãos gêmeos, né? E um ficasse na Terra, e o outro fosse para uma estrela próxima nossa, próxima à velocidade da luz e voltasse, é isso? Quando esse irmão chegasse, talvez o seu irmão já tivesse morrido, ou já estivesse bem velho, e ele novo, porque o tempo passa mais lentamente. Isso é verdade porque nós temos essa notícia de que nos mundos subterrâneos, a relação do tempo dos mundos subterrâneos com o mundo com a face da Terra é diferente. Não é verdade? Um exemplo, nós estamos aqui na era de Aquários, né? Terceiro milênio, 1000 anos.
ano 2021. Então, nosso mestre diz, o nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, diz, no ano 3005, algo extraordinário vai acontecer para a humanidade, justamente relacionado a uma nova civilização. É isso? Então, nós podemos pensar assim. Tem muitas pessoas que pensam assim, puxa, mas 1000 anos é muito tempo. 1000 anos ainda vai levar. Mentira! 1000 anos é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Eu vou até dar um exemplo específico. Como o tempo é diferente, pode existir, vamos supor, um mundo, uma determinada região de um mundo interno, uma determinada cidade de um mundo subterrâneo, em que um dia deles equivale a 100 anos nossos. A 100 anos nossos. Então, 1000 anos para eles, nossos, é 10 dias para eles. Então, chegar até o ano 3005 corresponde para eles 10 dias. É como se fosse nós um pouquinho mais de uma semana. Não é verdade? Então, o tempo, na verdade, é zero. Isso aí a ciência. Carl Gustav Jung, o grande médico, né, e orientalista, né, ele diz, numa dos seus livros, ele diz, o tempo é zero. E isso foi confirmado também pela nossa física quântica, o tempo é zero. É isso. Então, o tempo está dentro da consciência. O tempo é absolutamente uma propriedade consciencial do indivíduo. O que eu quero dizer também, que eu estava falando, é que no processo da evolução, da iniciação, quando a pessoa começa a se iniciar, o tempo dela vai se acelerando cada vez mais. E o nosso mestre fala isso, que no início das coisas, as coisas são mais lentas. Depois as coisas vão se acelerando cada vez mais. Porque, é claro, a consciência vai indo para o futuro e vai se acelerando cada vez mais. Isso é um processo de aceleração intensa, intensa, intensa. Então, a Lemúria demorou milhões de anos no seu processo evolutivo, a Atlântida demorou milhões de anos, mas, em consequência, a raça ariana, a evolução dela, que lhe compete fazer, vai ser numa região, num processo temporal menor, né? Aliás, atualmente dizem, né? Dizem, existe muita gente dizendo, puxa, o tempo está passando tão rápido, né? E até tem aquela ideia de Schumann, né? Aquela região de Schumann, né? Que dizem que a Terra está passando, mas são teorias, né? E o tempo está se acelerando. Isso é verdade, isso é verdade. O tempo está se acelerando à medida que a humanidade vai transitando para um outro estado de consciência, né? Agora, para o ocultista, a circunstância de um espírito ser dotado de inteligência representa por si só a prova de que esse ser foi um homem, havendo adquirido essa inteligência e o seu conhecimento através do ciclo humano. Pronto, aí está. Nós aliás, devemos dizer o seguinte, eu só quero dizer mais uma coisa, né? Quando se fala que uma pessoa morre e vira um espírito, é necessário que ela tenha pelo menos um relativo desenvolvimento da tríade superior. Para que haja formação do espírito, é necessário o desenvolvimento, pelo menos levemente, da tríade superior. É isso. Se o indivíduo desencarna, ele não vira provavelmente um espírito, simplesmente, porque ele se esquece. Ele desencarna e adormece. Qual é o destino daqueles que não têm consciência ainda superior? Desencarna e adormece. Depois reencarna e acorda no mundo físico. Mas aqueles que têm uma consciência superior, já da tríade superior, eles desencarnam e mantêm a sua consciência, maior ou menor, num patamar maior ou menor. Isso é muito importante, e o que a HPV fala isso, né? No universo existe uma onisciência, inteligência indivisível e absoluta, que vibra em cada um dos átomos e dos pontos infinitesimais de todo o cosmos. Do cosmos que não tem limites, e ao qual se dá o nome de espaço, considerado independentemente de todas as coisas nele contidas. Então, tudo no universo tem consciência. Veja só que interessante. Mas a primeira diferenciação do seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual. E os seres nela gerados não são providos de uma consciência que tenha qualquer relação com a consciência que nós conhecemos. Não podem possuir consciência ou inteligência humana senão adquirindo-a pessoalmente e individualmente. Olha só, muito importante. Vamos repetir.
não podem possuir consciência ou inteligência humana se não adquirindo-a pessoalmente e individualmente. É um processo, é um processo evolutivo que a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento. É claro que Deus desce através da sua inteligência. Deus desce através de nós e nos dá inteligência. Mas é preciso que os nossos veículos estejam preparados para isso. Não é verdade? Então, veja bem, se Deus emana a sua inteligência num ser irracional, dito irracional, num cavalo, num porco, numa vaca, esse ser humano não vai ter esse impacto da inteligência divina, não vai ter nenhuma transformação nesse ser, porque ele não tem estrutura hiperfísica formada ainda. Então, isso que é importante. A inteligência divina que vem de Deus não é uma doação simplesmente de Deus, é uma possibilidade que Deus nos dá para a inteligência, mas é necessário que nós desenvolvamos isso, cada um de per si. Através do quê? Através do autoconhecimento, para ter uma consciência divina em nós. Não podem possuir consciência ou inteligência humana se não adquirindo-a pessoal e individualmente. Olha só, será talvez um mistério. Não deixa, porém, de ser um fato para a filosofia esotérica e até um fato dos mais aparentes. Bem? Então, essa aí é a parte inicial que nós temos para relatar. É algo muito profundo, muito importante. Eu passo para o nosso irmão Carlos para fazer as suas considerações e abrir para perguntas. É um assunto extremamente importante. Nós estamos abordando isso, né? Derivado dos ensinamentos da nossa grande mestra Helena Petrovna Blavatsky. Nosso irmão Carlos, para as suas considerações, por favor. Parabéns, professor, por essa dinâmica que o senhor passa para a gente, porque é um assunto muito difícil, muito complicado, mas o senhor coloca de um jeito, inclusive essa questão, né, do chakra cardíaco e o relógio, parece que elucida muito mais fácil. A gente tem algumas perguntas, sim, professor, eu acho que eu vou passando, porque foi logo quando o senhor começou a falar. O Manuel Garcia, ele pede para o senhor falar um pouco sobre Rudolf Steiner e a antroposofia. Bom, nós vamos ter também encontros dedicados a Rudolf Steiner. Né? Nós vamos dizer assim, Rudolf Steiner, isso de maneira bem sintética, né? Rudolf Steiner foi seguidor de Helena Petrovna Blavatsky. Né? Ele conviveu com ela, conversava, escrevia. E ele teve uma importante participação naquela revista Lucifer, editada em Londres. Ele escreveu muitos artigos, né, na revista Lucifer. Imagine, na época, século XIX, uma revista sendo editada com o nome de Lucifer. É uma coisa impensável, né? Mas o que os religiosos pensavam? Lúcifer é o demônio, né? Uma coisa. Então, mas é isso, essa é a rebeldia, né? É isso. É por isso que o nosso mestre diz: somente os rebeldes se salvam. Essa revista Lucifer era uma rebeldia, justamente jogar para a humanidade a possibilidade de entender o que realmente é Lúcifer. Então, o nosso Rudolf Steiner, né, ele escrevia muito nessa revista, e escreveu muitos livros, muitos livros. Aliás, o nosso mestre nos diz que ele é considerado pelo nosso mestre como um dos arautos da obra. Isso. Existem 7 arautos de ordem de natureza política e 7 arautos de natureza filosófica. Rudolf Steiner é um deles. É um deles. Né? Então, ele começou numa determinada empresa, ele começou a dar aulas sobre filosofia, né? Mas a história diz que ele começou a dar aula de filosofia para as pessoas, para os alunos, né? Para os membros, mas ele disse: eu vou dar uma filosofia diferenciada, dentro dos padrões diferentes. Então, ele realmente foi o que aconteceu. Né? E ele tem uma importância muito grande. Né? O estudo do Rudolf Steiner são extraordinários. E ele, num determinado momento, ele derivou o seu caminho para uma linha específica chamada antroposofia. É isso? Antroposofia, que também é fantástico conhecimento, né? E interessante que lá
na Europa existe um templo dedicado à antroposofia, e no fundo desse templo tem a imagem de Lúcifer. A imagem do Lúcifer está lá presente na antroposofia. Então, é um ser de enorme calibre, de enorme potencial e distinção espiritual na humanidade, né? E ele fez um trabalho muito importante com o estudo dos temperamentos, né? Uma coisa extraordinária, os temperamentos. E dos trabalhos dele originou-se a escola Waldorf, né? Que está aqui no Brasil, em todo o mundo, uma escola extraordinária que dá justamente um ensinamento baseado nesses princípios, né? da, de Rudolf Steiner, né? Da antroposofia, do conhecimento iniciático. Então, é importante que a ideia que nós temos, né? Eu não tenho autoridade para falar em nome da Waldorf, né? Mas aquilo que eu entendo, né? Que é o conceito que nós temos da escola do futuro. A escola do futuro não deve apenas dar conhecimento, não deve ter apenas informação, mas sim deve transformar a pessoa. Isso é importante. A escola do futuro tem que ter essa orientação. Não apenas dar informações. Informações tem em qualquer lugar, mas sim produzir transformação do indivíduo. Então, normalmente, o indivíduo entra numa universidade e sai do mesmo jeito que entrou, às vezes até pior. Né? Às vezes, entra numa universidade de um jeito e sai até pior, porque lá dentro sofre uma lavagem. Estou mentindo? Sofre uma lavagem cerebral lá dentro de ideologias, ele sai completamente pior do que entrou. Essa não é só no Brasil, no mundo inteiro. Ele sai pior do que entrou porque ele recebe uma lavagem cerebral. Isso não. Isso tem que terminar. Nós temos que produzir escolas, universidades que façam a transformação do indivíduo rumo a uma nova dimensão de entendimento. Isso aí só se faz através do autoconhecimento. Então, essa é a resposta que eu tenho que dar para o nosso irmão sobre Rudolf Steiner, um homem extraordinário, um ser de uma capacidade espiritual extraordinária, né? Mas nós vamos voltar novamente e abordar o Rudolf Steiner numa próxima oportunidade. O professor, o Júlio Teixeira ele faz um comentário. Eu não sei se o senhor vai querer comentar alguma coisa. Bastou ao Supremo Criador dotar as elementares partículas com códigos, e desde aí em diante chegamos aqui, guiados por astros forjados em outros sistemas e até os universos. Exatamente, o nosso Júlio ele resumiu em poucas palavras, ele resumiu o que nós estamos verificando, né? Como é que a gente pode resumir o que ele disse? Então, vamos dizer o seguinte: a divindade, né, o Supremo Criador, o Tati, ele dá a potencialidade. É isso que o Júlio põe, dá a potencialidade daquilo que vai surgir. Então, veja bem, na verdade, Deus não dá nada para ninguém. A gente imagina, Deus me deu isso, Deus dá, e Deus não dá as coisas. Ele propicia, ele transfere a potencialidade. Mas essa potencialidade, para surgir, para se desenvolver, é necessário encontrar o que? Um terreno fértil. Um terreno fértil, né? Um terreno fértil. Olha, isso está. O Jesus descreveu isso na parábola do semeador. A parábola do semeador conta justamente isso que o nosso irmão Júlio escreveu aí, e também esse conceito de desenvolvimento da inteligência, né? O semeador joga a semente e depende do lugar onde a semente cai, ela vai germinar ou não, ou vai se queimar pelo sol. Mas quando cai em semente em terra fértil, ela germina e dá frutos a 30, 60 e 100%. Nós já falamos disso sobre o aparato semeador em uma palestra anterior, mas vamos voltar. Então é isso, a potencialidade, o potencial, ou seja, desce energia, sobe consciência. Isso é um grande enigma, um grande mistério para nós resolver, mas é verdade como nosso irmão falou. Professor Walter, o boa noite da sua prima, Márcia Lins. Marcinha, minha querida prima, boa noite. Um beijão. O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta qual a ligação entre o Vibhuti e a pineal. Olha, eu posso dizer o seguinte: a pineal, geralmente, é a nossa glândula que tem
tem uma relação muito estreita com a espiritualidade, né? O nosso terceiro olho, né? Que que justamente nos lemurianos ele tinha um olho só no centro da testa. E depois esse olho formou-se dois olhos, né? E mais a potencialidade daquele olho que ele tinha no centro da testa foi para o centro, né? Do cérebro, e formando a glândula pineal. É a glândula da espiritualidade. O vibhuti está ligado com o chakra cardíaco, é chamado pêndulo do cardíaco. Então, nós temos o chakra cardíaco e o pêndulo do cardíaco, aqui, o vibhuti. Né? Então, o vibhuti tem justamente quando o indivíduo torna-se um adepto, então o vibhuti também se desenvolve, e desenvolve propriedades muito importantes, né? Espirituais muito importantes. Então, essa relação. Somente tem o vibhuti desenvolvido, que é o pêndulo do cardíaco, aquele que se tornou já, ou está se tornando um adepto, caminhando a passos largos para a situação. De maneira geral, é essa situação. Né? Essa situação que nós temos, essa relação entre o vibhuti, né? O chakra cardíaco e a pineal, né? E assim por diante. O professor Walter, a Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela pergunta o seguinte: no caminho da iniciação, aprendemos a viver na atemporalidade, no sempre? Exatamente. A tendência nossa é viver na temporalidade, porque o eterno vive na temporalidade. Ou seja, passado e futuro. O passado, presente e futuro só existe na nossa consciência humana. Presente, passado e futuro existem na consciência humana. Um animal não tem consciência. Um cachorro, um gato, um tigre, um leão, ele não tem essa consciência de presente, passado e futuro. Porque a consciência dele não se desenvolveu totalmente para isso. Mas nós, seres humanos, nós temos essa consciência de que algo existiu, algo existe e algo existirá. Mas no futuro, o que acontece? Quando a gente vai se desenvolvendo, esse tempo vai se fechando. O tempo, na verdade, é a polarização, polaridade do tempo, né? Para lá e para cá. Mas quando a gente vai desenvolvendo, vai se fechando, vai se fechando. Na verdade, passado e futuro é a mesma coisa, se confunde, se une no mesmo. Quem entende a polaridade entende tudo. Então, para a divindade, bilhões e bilhões de anos é um piscar de olhos, não tem sentido nenhum. A gente pode ver que é uma imensidade, mas não é. É um piscar de olhos. Agora, a nossa tendência é justamente vivermos na temporalidade. Né? Isso a gente vê, é muito interessante. Aliás, os espíritas contam, né, que nos ensinamentos deles, né, é contado, né, que quando a pessoa desencarna, ela vê a sua vida passando no sentido inverso. Né? Isso é contado no Espiritismo. Né? E isso acontece. A pessoa no desencarne, ela desencarna e começa a ver a vida dela passando retroativamente, rapidamente, até o seu nascimento. Então, a gente vê que esse intercâmbio de tempo e espaço é muito. Não é como nós imaginamos na nossa mente humana, né? Presente, passado e futuro. Além disso, pode existir um caminhar para o futuro, um caminhar para o passado. Mais uma, né? Veja, olha que interessante. No início do estudo da reencarnação, nós sempre imaginamos que a pessoa reencarna para o futuro, né? Ela desencarna aqui e reencarna no futuro. Mas não, ela pode reencarnar e desencarnar e reencarnar no passado. A pessoa pode reencarnar no passado. Por quê? Isso é fácil, vamos explicar. Olha a temporalidade. Né? Jesus o Cristo. O que é Jesus o Cristo? Jesus, ele é um ser do nosso tempo? Não, é um ser do futuro. Claro, ele só pode ser um ser do futuro, porque ele nos falava de coisas do futuro, e somente um ser do futuro pode falar de coisas do futuro. Um ser do passado pode falar do futuro? Não. Então ele é um ser do futuro. Ele veio do seu futuro, encarnou no seu passado, que é o nosso presente, e transmitiu as suas informações para nós. Olha só, então um ser que veio do futuro encarnou no passado. Olha a variabilidade que tem na questão do tempo. Né? Então, realmente, é atemporal. O tempo é apenas maia. Tempo é maia.
Continuando esse tema de tempo, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: o tempo zero é igual ao agora? Isso é um dos fundamentos do budismo, né? O budismo, isso provindo de Buda, né? Não existe passado, presente e futuro, é o aqui e agora. Tudo se resume no aqui e agora. Tanto que nós, aqui dentro do nosso conhecimento que nós temos, da doutrina secreta, nós vemos que uma pessoa, ao atingir o adeptado, ela atinge também a consciência akáshica, do akasha. O akasha que está tudo registrado numa caixa. Mas o akasha não é assim que nem um livro que tem presente, passado e futuro. Tudo está ali no aqui e agora. O indivíduo, a consciência que está no akasha, ele pode então selecionar o que ele quer ver. Coisas que dizem que é passado, coisas que é do futuro, do presente, né? Mas é o aqui e agora. É tudo o aqui e agora. Em resumo, nós podemos dizer, essa questão do tempo, passado, presente e futuro, é maia. E nós somos prisioneiros do tempo. Olha só que impressionante. Nós somos prisioneiros do tempo, prisioneiros da maia. Enquanto nós formos seres humanos, nós seremos prisioneiros do tempo. No instante que nos tornarmos seres super-humanos, adeptos, então nós nos libertamos dessa prisão que é o tempo. E aí passa o aqui e agora. Surge o aqui e agora. Tudo é instantâneo, aqui nesse momento. É o mundo dos deuses. Né? Ô, professor, a minha gata passou por aqui agora, né? E a gente está comentando um pouco com ela, né, sobre o assunto. Eu gostaria de que o senhor fizesse um paralelo entre o gato e a cultura egípcia, só para a gente tentar, né, dar um ar positivo para esse animal que a gente sabe que hoje no mundo, o mundo animal sofre muito, na mão do homem, né, professor? Bom, eu não vou, eu vou deixar para uma próxima oportunidade falar sobre Ah, os totens, né, que são os os totens, isso, totens, né, sobre os animais. isso. Mas cada animal realmente um sentido figurado, né? A águia, é isso, o gato, isso, o Egito é perfeito, tem uma série de informações. A águia, a águia, né? Também a serpente também é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, é uma importância muito grande essa questão dos animais. Né? Os animais têm. Olha, veja bem, nós podemos dizer o seguinte: nós temos 7 tátivas, né? 7 tátivas. Cada tátiva é representada por um totem, um tipo de animal, e relacionado com uma linha de conhecimento. Uma linha de conhecimento. Né? Então, a gente percebe que o gato ele é muito ativo com as questões do, das questões internas, reflexivas, né? Na parte esotérica, ele tem uma atividade muito grande. Nós podemos até ver, aqui no YouTube, a gente percebe a influência do gato sobre o cachorro. Né? Às vezes a gente vê, né? Existem vídeos, vejam vídeos, né? O cachorro ataca o gato. O gato é mais fraquinho, menorzinho, né? Mas o gato olha assim para o cachorro e fica olhando, o cachorro vai para trás. É impressionante essa atividade que o gato tem no sentido de magnética, né? O cachorro vem para atacar, o gato olha para ele, nem se mexe, fica olhando para ele, o cachorro então vai retroagindo, vai regredindo. Vejam que na internet está cheio de vídeos desse tipo. É uma força muito grande que o gato tem. Não tem a força física, mas tem aquela força, não digo espiritual, mas magnética, né? Interna muito importante. Relativamente ao tátiva, né, que ele representa. Né? Então, é muito importante. E outros animais. Né? Então, isso é muito importante. O estudo dos animais tem uma relação muito grande com o estudo dos tátivas, né? Isso é muito importante, que são forças sutis na natureza, são processos vibratórios da natureza, né? São, padrões vibratórios da natureza. Isso é muito importante. Agora vamos dizer, essa gata aí passou, Isso, a Melissa, a né? Melissa, isso, A Melissa, né? Ela está junto com o Carlos, né? Então, isso. eu vou falar uma coisa que parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira, não é brincadeira. E a ciência não fala isso. A Melissa está vivendo junto com o Carlos. Né? Isso. O Carlos está passando pela experiência humana.
assim como todos nós. E essa gatinha está passando pela experiência animal. Agora eu digo uma coisa: nada acontece por acaso. O Carlos pode dizer, eu comprei a Melissa, achei em algum lugar. Não, não é verdade. A Melissa foi trazida para a mão do Carlos através de forças espirituais muito fortes. Isso não é por acaso. Nada acontece por acaso. Os elementais colocaram a Melissa na mão do Carlos. Agora, veja bem, o Carlos, eu estou dizendo Carlos, mas pode ser qualquer pessoa que tem um animal, né? Então, a pessoa tem um animal, o que acontece? Essa pessoa vai evoluir, vai passar de ser humano para ser super-humano. E o animal que ela tem também vai passar pela individualização, vai passar de animal para ser humano. E essa ligação é eterna, eterna. Então, aquele ser humano torna-se um mestre. E esse animalzinho, que hoje é um animalzinho de estimação dele, torna-se seu discípulo dele. Essa relação é eterna, eterna. É relação entre hierarquias. O gato e o cachorro é uma hierarquia. Nós somos outra hierarquia. E nós somos outras hierarquias que nos dirigem, que nos formaram. Né? E essa união das hierarquias é eterna. É por isso que judiar de um animal dá um karma tremendo. Viu? A pessoa diz, é um animal, eu posso bater, eu posso fazer o que quiser. Não, não é assim, não é assim, não. Judiar de um animal é judiar de uma hierarquia que está presente ali. É um crime que gera um karma de enorme dificuldade para ser resgatado depois pelo ser humano. Então, isso para todo ser humano ter a importância que a responsabilidade que nós temos de cuidar bem dos animais, das plantas, dos minerais, etc. Felizmente, nós já estamos tendo uma visão ecológica, né, que está se desenvolvendo no planeta Terra de maneira bastante, cada vez maior. Né? Isso é muito importante. Interessante, professor. Isso que o senhor falou é uma verdade. Na verdade, é um encontro, né? É um encontro que tinha que acontecer, não é por acaso. Não, não é por acaso. Não é por acaso. Para mim e inclusive para ela, né? Um estado de É. evolução. Ela foi trazida para elementais. Os elementais trazem os animais para a mão de um ser humano, porque Exatamente. geralmente esse animal que vem para a mão do ser humano, ele está no ponto da sua individualização. Ele vai aprendendo as coisas, né? Aprendendo as coisas. Né? Inclusive, a minha prima Márcia sabe disso. Tinha uma cachorrinha lá, né? A Márcia sabe dessa história da minha prima, né? Que a minha tia, uma vez, a minha tia, ela de Santos, ela falou assim: Walter, eu vou te mostrar uma coisa. Não é isso? Ela falava, a Nica, a cachorro Nica, né? A primeira Nica, né? Ela falou, ela chegou, observe bem, ela falou para a Nica assim: Nica, vamos almoçar? A cachorrinha levantou e começou a correr justamente para a cozinha. Ela ia para o potinho dela de ração, né? Ia e voltava, como se dissesse: Não, eu quero almoçar assim, pode pôr a minha ração. Minha tia não falou nada, não apontou nada, só falou. Nica, vamos almoçar? Ela entendeu. Isso significa que o cachorro ele está entendendo tudo que está acontecendo, está assimilando a capacidade de falar, de raciocinar, etc. E nós somos as hierarquias que estamos propiciando para eles a possibilidade de atingir a consciência humana. Isso não é por acaso, é Deus. Isso é Deus, ação de Deus. Então, nós somos instrumentos de Deus para fazer a evolução dessas hierarquias. Ora, só que nós temos que ser instrumentos de Deus de forma correta, deífica, né? Tratando bem esses animais. Isso é muito. Olha a importância do ser humano com relação aos animais. Professor, isso é muito interessante que o senhor está falando, porque tem coisas que eu não posso falar que parece que eles entendem tudo. Tem A de minha tudo. palavra eles entendem, é algo assim impressionante. O Como professor, e a sua prima colocou aqui, é muito enriquecedor ouvir o meu primo Walter. um beijo, Márcio, um beijo. E todo, olha, veja bem, não é só um relato, todas as pessoas que têm animais de estimação em casa me contam esse respeito, que os animais entendem perfeitamente, E tem outra também, tem outra, hein? O animal adquire o comportamento do dono. Isso a ciência, a medicina mostra isso, a psicologia mostra isso. Se o dono tiver depressão,
esse contato com o cachorro acaba ficando com depressão também. Você acredita? Acredito. Se o dono for violento, o cachorro torna-se violento. Então, muita gente diz, tem cachorro que é violento. Não, não é isso, não. O cachorro torna-se violento porque o dono ensina a ele ser violento. Não existe cachorro violento. Eu vejo aí na internet pessoas que têm leões em casa, não é? Isso não é comum, né? Não é comum. Eu já vi na internet. Pessoas que têm leão em casa. E o leão vem, come, deita, não sei o quê, mas ele nasceu ali. O leão nasceu desde pequenininho, ele foi trazido bem pequenininho, né? Então ele foi educado à maneira do ser humano. Então ele não tem aquela pressão do instinto, né? É claro que se esse leão for jogar na selva, ele vai morrer. É isso. Se esse leão que convive com o ser humano, se jogar ele na selva, ele vai morrer, não vai conseguir sobreviver. Aliás, os biólogos sabem disso, né? Que nem sempre é possível dar de volta um animal para a natureza, porque se ele ficar muito tempo preso, ele vai perder a capacidade de se defender, porque ele não aprendeu aquele instinto, né? Ele não está inteirado com aquele instinto, né? Veja bem como é importante essa interação da consciência animal com a consciência humana. Isso é coisa divina. Hum. O professor, o gnóstico cristão, ele pergunta, o elemental do gato preto é poderoso? O senhor sabe de alguma coisa ou não? Não, isso aí a gente precisaria estudar mais, né? O gato é Hum, gato, né? Agora, a gente hum, pode dizer gato preto, gato branco, gato. É gato, né? Isso aí eu acho que as pessoas dão muito essa de coloração, mas não deve ter nenhuma relação com isso, hum. não. O importante é a consciência dele. A consciência independe da cor dele, né? Da cor do. Tanto que o nosso. Isso vale para o animal também, né? O Hum. nosso mestre diz que raça é estado de consciência. Né? Então, não existe raça amarela, raça negra, raça branca. Não, raça é estado de consciência, independe da aparência do indivíduo. O que caracteriza a raça é o estado de consciência. Agora sim, um ser humano pode ser de uma raça do passado, pode ser uma raça do presente, uma raça do futuro. Essa é a diferença. Então, olha só que importante. Aqui dentro da humanidade, nós temos vários tipos de consciência, de raças. Seres que são do passado, a grande quantidade, seres do presente, que é uma quantidade razoável, e seres do futuro, que é uma pequeníssima quantidade, que eu chamo que é a elite espiritual do planeta. E que essa elite tem a responsabilidade de conduzir o ser humano para a nova civilização. A gente vê que o trabalho cósmico é imenso, é extraordinário, mas tudo está concatenado, tudo obedece uma lei única, universal, uma coisa maravilhosa. É fascinante. Professor, tem vários comentários aqui, tá? Inclusive o Edgar, lá da Moca, né? Eles adquirem o temperamento dos donos, né? Adquire. O É, animal adquire o temperamento do dono, por essa proximidade, né? É é, por isso, então, porque o dono, na verdade, ele ensina o animal a se comportar dessa maneira, de maneira consciente ou inconsciente, né? Como eu disse, hum, né? hum. Os psicólogos afirmam que um dono que tem depressão, o cachorro que vive com ele acaba ficando deprimido, porque ele fica envolto naquela atmosfera de depressão, né? E assim por diante. Então, o animal adquire o temperamento do dono, seja de agressividade, ou seja de bondade, de amor, então isso é muito importante. Por isso Hum. que tratar um animal é uma responsabilidade muito grande para o ser humano. É verdade. Uma E a, responsabilidade, ó, veja bem, responsabilidade não biológica, responsabilidade divina. Responsabilidade divina. o professor, e a Celísia Pola, ela fala o seguinte: isso é verdade. Professor, eles me entendem e eu sei também exatamente o que eles querem. Não, Viu, Viu, exato. Celísia? No começo, eu ficava meio em dúvida em relação à Melissa, porque ela tem, para cada coisa, ela tem um tipo de miado. E hoje é como se a comunicação fluísse de uma maneira muito interessante, né, professor? O Guilherme Gualzelli, ele pergunta: nós Outro dia eu vi, atraímos anjos para nos guiar. só falar, já vou responder. Outro dia eu vi um vídeo na internet, um animal, uma ave, né, que convive com um cachorro.
Não é papagaio, não, uma ave que convive com o cachorro. E ela, depois de um certo tempo, ela começou a latir. A ave começou a latir que nem o cachorro. Uau, 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 ave. Hum. Não é papagaio, né? Papagaio a gente sabe que imita, né? Mas a ave começava a se interagir com o cachorro latindo. Então, veja, a consciência é uma coisa extraordinária, há uma interação muito grande, né? Agora, é claro que, mais uma coisa, veja bem a coisa. Olha, eu vou dar esse exemplo, eu tenho que dar agora nesse momento. O Walter está aqui. Tchum, isso. Aí, de um lado, tem o Jesus o Cristo. Vamos imaginar isso? Do outro lado, tem um cachorro. Perfeito? Vamos imaginar isso? Eu estou aqui, de um lado, Jesus o Cristo, e do outro lado, um cachorro. Quando o cachorro olha para mim, ele vê para mim um Deus. Um Deus. Quando Jesus Cristo olha para mim, ele vê um demônio, um diabinho. Então, dependendo de quem me olha, eu posso ser um Deus ou um demônio. A polaridade. O nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo. Na verdade, eu, Walter, diante desse cenário, eu não sou Deus nem demônio, eu só apenas estou num estado de consciência específico. Mas aquele ser do passado, que é o cachorro, quando olha para mim, ele vê o futuro, é um Deus. Né? E um ser do futuro, um mestre, ele olha para mim, vê um ser do passado, com os meus defeitos, é um demôniozinho que está ali. Mas, no fundo, se converte, né? Eu sou, na verdade, eu sou um ser humano, né? A união. Então, dependendo de quem me observa, pode ter interpretações diferentes dessa coisa. Né? Veja bem como é impressionante esse estudo dessa relação de consciências no universo. Então, o Guazelli ele coloca o seguinte: nós atraímos anjos para nos guiar. Sim, exatamente, exatamente. Nós Hum, atraímos. Como é hum. que nós atraímos? Através do nosso padrão vibratório. Vibratório. Muito bem. O Espiritismo fala muito de obsessão, não é verdade? O Espiritismo, e a gente sabe que existe. Obsessão existe. Camarupa. Camarupas, o que é uma camarupa? Uma consciência que perdeu a tríade e fica tirando energia. É um vampiro, torna-se um vampiro. Vampiro não existe. A gente sabe que vampiro não existe. Isso aí é invenção. Invenção de escritor, de filme, vampiro que suga sangue, isso é mentira, isso não existe. Mas existe o vampiro que suga energia. É o Camarupa, por exemplo. Não é verdade? Agora, veja bem, como é que. Isso é um obsessor. Então, a pessoa pode ficar obsediada por um obsessor. Qual é o caminho para uma pessoa não ser obsediada? É manter a sua vibração elevada. Aí está. Isso aqui. Se o indivíduo manter a sua vibração elevada, isso, ele vai o quê? Atrair, ou ele vai se conectar com vibrações superiores. Agora, se ele ficar com elevações baixas, de ódio, de vingança, de não perdoa ninguém, tem todas essas coisas, ele começa a vibrar numa tonalidade inferior e atrai obsessores, seres de baixa vibração. Ela fica cercada de baixa vibração e vai sofrer obsessão. Vai sofrer obsessão. Né? Isso é contado pelo. Está no Evangelho, isso aí, né? Jesus ia passando, não é isso? Respondendo à pergunta do nosso irmão Guilherme. Né? Jesus ia passando por um determinado momento, determinado local, existia um homem lá se estrebuchando no chão, né? Ele estava todo agitado, né? E Jesus então levantou a mão e expulsou os espíritos que estavam ali dominando aqueles seres. Mas não eram espíritos, eram justamente camarupas que estavam ali. Tanto que quando eles saíram, o Evangelho diz, eles deram o nome dele de legião. É uma legião, era um grupo de camaruba que estavam infernizando a vida daquele homem. Aquele homem estava que nem doido no chão. E Jesus, mas é claro que o karma dele estava vencendo naquele momento. Então Jesus percebeu que o karma dele estava se esgotando e Jesus, com a imposição das mãos, ele expulsou aqueles camarupas. O Evangelho diz que os camarupas se libertaram daquele ser e se incorporaram nos porcos.
né? Um grupo de uma vara, uma manada, uma vara de porcos, como se chama, né? Eles se incorporaram nesses porcos e os porcos começaram a correr, correr, correr e se despencaram num abismo. Isso está no Evangelho. Então, é justamente isso. Aquele homem estava obsidiado. O karma dele terminou, Jesus cortou aquela ligação, mas aqueles obsessores saíram do corpo daquele homem e foram se integrar no corpo dos porcos. Por quê? Para justamente sugar a energia dos porcos. Essa é a questão. Então, regra básica, não, se a pessoa que não queira ser obsediada por ninguém, por um ser de nível inferior, é só manter a sua elevação elevada. Como é que a gente mantém essa elevação elevada? Dois caminhos básicos: o amor e o perdão. Pronto. Quem mantém em si a vibração do amor ou do perdão, a sua, a sua, a sua vibração eleva de tal maneira, aí ele atrai anjos. Os anjos começam a circular nele, através dele. Não é que ele atrai anjos, ele passa a ver os anjos. É isso? Passa a ver os anjos. É isso? Então, dizem assim, até dizem assim, que o discípulo está pronto, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. É uma afirmação interessante, mas nós podemos falar de outra maneira. O mestre aparece quando o discípulo está pronto para ver o mestre. O mestre está sempre de nós. Os mestres, os anjos estão sempre ao nosso redor, só que nós não os enxergamos. Nós não permitimos essa relação íntima. Então, é necessário então elevar a vibração para que essa vibração se entre em conexão. Então, isso é verdade. O mestre aparece quando o discípulo torna-se capaz de enxergar o mestre. Tanto que uma pessoa pode viver ao lado do mestre a vida inteira e não reconhecer ele o mestre, que não tenha justamente o entendimento vibracional para chegar a essa conclusão. Essa é a resposta que eu dou para o Simão Guazelli. É verdade, viu, professor? O estado de vibração conta muito. E a gente está passando por um momento complicado, né, professor? Como parece que a humanidade toda está vibrando muito baixo, né? Está num estado vibracional muito baixo. E o triste disso é que isso pode acarretar também muita doença, né? Pode trazer muita doença para o corpo, né? Pode, Hum, exatamente. A doença olha, é que nem o nosso mestre já desde muitos anos, né? Desde o início da sua pregação, dos seus ensinamentos, ele sempre dizia que não existe doença, existem doentes. E hoje a medicina sabe disso. Não existe doença, existe doença. Então, na verdade, os médicos dizem hoje, aqueles mais que têm uma mente mais aberta, dizem assim: não adianta combater a doença, tem que combater o doente. O meu médico fala isso. Eu não vou dizer o nome dele, é um homem extraordinário, o meu médico, um dos meus médicos. Né? Ele diz: Walter, a gente não pode cuidar todos do mesmo jeito. Não, cada um tem uma particularidade, tem um tipo de imunidade, um tipo de estruturação, uma idade específica, tem uma estruturação, né? Pode ter comorbidade ou não, uma deficiência, etc, etc. Então, cada um tem que ser tratado de uma maneira. O nosso mestre já falava isso. Isso. Ele até citava um mestre do século XIX, né? Na França, né? Que o médico dizia, o mestre citava assim, o médico dizia: eu dou uma cacetada na doença e às vezes eu acerto. Às vezes eu acerto. Né? Então, é isso aí. Então, não adianta. Não existe um tratamento geral para todo mundo. Cada um tem uma particularidade. Então, é por isso que é muito importante esta intimidade entre o médico e o paciente. No meu ponto de vista, essa intimidade entre o paciente e o médico é muito importante. Eu gosto muito daquela ideia dos médicos de família, né? Antigamente existia muito médico de família, né? Que conhecia a criança desde que nasceu até então ele fica conhecendo. Eu tenho
Um dos meus médicos, ele sabe exatamente. Quando eu apareço com algum problema, ele já é isso, ele resolve na hora. Na hora ele resolve. Quem já me conhece. Eu tenho médico que me trato há 25 anos, outros há 20 anos, 19 anos. Né? Isso é muito importante, essa relação entre o paciente e o médico, de maneira bastante íntima, né? Porque o médico fica conhecendo como o organismo daquele paciente se comporta. Isso é muito, são as particularidades, né, daquele paciente. Né? É chamado idiosincrasias, né? De maneira bem técnica, né? Idiosincrasia, ou seja, coisa que pertence àquele indivíduo e não a outro, específico daquele ser. Isso é muito importante. Uma resposta para o nosso irmão. Não, não, muito bom, viu, professor? Eu acho que quando o médico identifica melhor a personalidade do paciente, eu acho que fica mais fácil de Mais descobrir, fácil, mais fácil, mais fácil. diagnosticar as Muito coisas. mais fácil. Ali Sopé, inclusive, coloca a qualidade no pensar, no sentir, no agir, determina o nível de vibração, sim. Exato, não, exatamente. Isso é básico, é fundamental. É fundamental. Só porque tem uma lei universal. Semelhante atrai semelhante. É a lei básica do universo. Os semelhantes se atraem. Então, vibrações semelhantes se atraem. É. Vibrações dessemelhantes, elas não se atraem. Não é verdade? Então, num momento de aflição, a pessoa eleva seu. Olha, pode existir técnica, existem técnicas, eu não vou citar agora no momento, né, da eubiose. Existe uma técnica na eubiose, eu não vou citar porque somente nos graus tem que isso. Existe uma técnica de mentalização na eubiose que nós realizamos durante as ritualísticas, mas serve também para ser usado durante a vida profana. Quando a pessoa mentaliza aquele processo, faz aquele processo de mentalização, o seu processo vibratório aumenta. E sabe o que acontece? Quando a vibração da pessoa aumenta, aqueles que estão num grau vibratório menor não enxergam a pessoa. Eles não enxergam a pessoa. Eles passam ao largo. Se o indivíduo vier fazer um mal para você, e você estiver num estado vibratório, ele não vai te enxergar, porque a vibração dele é criminosa, é baixa. Ele não enxerga, ele passa direto. Não enxerga. É o princípio da invisibilidade. Existe essa capacidade da invisibilidade. Da invisibilidade. Né? Eu tanto digo, por isso que eu digo que o Jesus o Cristo, ele foi morto e crucificado, ele não foi uma vítima. Não existem vítimas no universo. Ele não foi vítima, não. Não, ele se deu por amor à humanidade. Porque se ele não quisesse, ele não seria crucificado. Ah, claro. Se ele não quisesse, ele não seria crucificado. Iriam pegar e ele sumia na frente das pessoas. Os milagres, né? Ele podia fazer isso. Os soldados vinham pegar ele, que nem uma bolha de sabão, sumia na frente dos soldados, desaparecia. Ninguém poria a mão nele. Ninguém põe a mão num mestre se ele não permitir. Vou repetir: ninguém põe a mão num mestre ou faz mal para o mestre se ele não permitir. Perfeito? Agora, o mestre sofre porque ele permite. Permite por quê? Por amor. Então, por isso que o nosso mestre diz, nosso Augusto professor Henrique José de Souza, ele afirmava o seguinte, que todo discípulo deve ter muito cuidado com o seu comportamento para não fazer sofrer o seu mestre. E quando o mestre, eu estou falando do caminho da iniciação já, hein? Quando o mestre aceita o discípulo, ele aceita como seu filho. O discípulo torna-se filho do mestre. Então, o mestre, que ele sabe o que faz, ele abre as suas barreiras de aura, né? As suas proteções, e recebe aquele discípulo na sua intimidade espiritual. Agora, aquele discípulo precisa saber se comportar muito bem para não fazer sofrer o seu mestre. Não é verdade? Fazer o mestre sofrer é que nem um mau filho faz a mãe sofrer. A gente sabe disso, né? Uma mãe pode ser feliz ou pode ser infeliz. Se o seu filho não se comportar bem durante a vida, ela vai sofrer a vida inteira, uma mãe. A gente sabe disso, né? O sofrimento da mãe pelo seu filho, quando o seu filho não se comporta bem, é terrível, né? Assim, e o mestre também, como o nosso pai, ele abre as suas defesas. Então,
ele não é uma vítima, ele faz isso por amor. Então, por isso, nós temos que ter muita consciência, muito cuidado no nosso comportamento para não fazermos sofrer os nossos mestres, aqueles que abriram o seu coração para nos dar a graça da luz divina. O, O Tarcísio Espósito, ele diz o seguinte, professor: a medicina psicossomática explica bem a relação da psique com a doença, ou ainda com a sua origem. exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. E a, e Aliás, a, eu tenho uma palestra, se não me engano, eu tenho na internet, eu preciso confirmar, sobre o nosso mestre, uma palestra. Eu posso até, depois, no momento oportuno, entrar nesse assunto aqui. O nome da palestra é A Cura pelo Caráter. E o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele dizia que o caráter tem um processo curativo no indivíduo. O caráter cura o indivíduo. A boa maneira de se comportar, o padrão vibratório, isso é a medicina psicossomática, exatamente. Exatamente. e ali se coloca o egoísmo, né, professor? A origem das doenças tem início com as forças egóicas, que é Exatamente. igual ao egoísta, né? Exatamente. Uma coisa é duro a gente falar isso, é difícil a gente falar isso, mas não tem jeito. Né? A gente sabe que as doenças do ser humano provêm dos seus desequilíbrios psicossomáticos. E, olha, um indivíduo, um adepto, ele não tem doenças, porque ele não tem desequilíbrios internos. Os seus chakras funcionam perfeitamente bem, os seus aqueles elementais que estão dentro dele estão perfeitamente estou dizendo a vida física densa, né? Ele tem uma saúde perfeita, etc, etc. Né? Então, a tendência da humanidade é não ter mais doenças. A tendência da humanidade é sumir todas as doenças, porque pela evolução da consciência humana, na medida que o ser humano for caminhando para um estado adaptado, as doenças vão sumindo. É claro que não vamos julgar ninguém, né? Todos nós temos problema de saúde. Quem não tem problema de saúde? É difícil encontrar uma pessoa que não tem um probleminha qualquer, ou grande ou pequeno, né? Mas são condições nossas, psicossomáticas, internas, né? Muito mais do que físicas, muito mais do que físicas. Então, o cuidado que nós temos que tomar com a nossa mente é muito grande, deve ser muito grande para manter uma saúde perfeita, né? É por isso que o nosso mestre diz: a cura pelo caráter. O caráter cura. O indivíduo, um bom caráter cura o indivíduo, ou então não permite que ele adoeça. Não permita que ele adoeça. A gente pode ver, olha, por exemplo, uma pessoa nervosa, uma pessoa que irada, sabe o que acontece? Né? Ela produz adrenalina em excesso. Está sempre aquela carga de adrenalina. A adrenalina tem uma função específica no organismo. É muito importante a adrenalina, mas se ela estiver sendo produzida em excesso, ela é um veneno, torna-se um veneno para o indivíduo. Então, o indivíduo que está sempre com ódio, com raiva, essa adrenalina vai envenenando o corpo dele, vai envenenando. E outras glândulas também. Né? Então, a gente vê que nós temos as sete chakras, e cada chakra está ligado com uma glândula de secreção interna. Então, isso é muito importante, então, para a regulação destas glândulas de secreção interna, é muito importante a regularização desses chakras que nós temos. Né? Aliás, os especialistas chamam de alinhamento dos chakras. Né? Alinhamento dos chakras é fazer os chakras funcionarem direitinho. Né? Os chakras funcionando direitinho, então propicia que essas glândulas funcionem direito também. Né? Então, isso é muito importante. É claro que nesse meio tempo também, nesse intermédio, né, nessa relação, existem as questões kármicas, não é tão simples assim. As questões kármicas, as questões, todos os débitos kármicos, etc., né, não é tão simples assim analisar. Mas, de maneira geral, é isso. Né? O bom comportamento é excelente, manter sempre na sua aura, no seu pensamento, ações de amor e de perdão, e vibrações adequadas, isso propicia muito, cada vez mais, uma saúde perfeita. Saúde mental e física. O Tarcísio confirma isso que o senhor falou, realmente, entre caráter e doença, conforme ensinamentos do mestre JHS. Exatamente. Tá? A Alice, professora, ela coloca o seguinte:
como exemplo, doenças articulares e ósseas têm a ver com a falta de limite. E Tem. ela, e ela diz que o câncer e as úlceras têm a ver com a raiva interna, né? É. Hoje, olha, eu não sou especialista nisso, né? Não posso, mas eu estou dizendo o que eu leio, né? Que todo mundo lê, né? Que o câncer também tem muita relação com a depressão, né? Depressão, olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí agora é sério. Depressão é um estado que precisa ser tratado. Às vezes, isso eu leio, os psicólogos, os médicos, a pessoa às vezes é deprimida e vive a vida inteira com depressão e nem sabe que é deprimida. Então, não, a pessoa tem que fazer um tratamento, analisar a depressão e tratar isso, né? Porque realmente pode originar uma série de doenças, inclusive o câncer, né? Depressão origina câncer também, e outras tantas coisas. Então, precisa ter muito cuidado com esses estados depressivos. E hoje, na atualidade, a gente tem um ambiente bastante propício, né? Antes da pandemia, depois da pandemia, não é questão da pandemia, né? Os estados depressivos são muito constantes, né? A possibilidade de depressão é muito grande no ser humano. E a gente precisa ter cuidado. Além disso, os próprios profissionais da saúde dizem, né, que não só com a depressão dos outros. Quando a gente percebe que uma pessoa está deprimida, a gente tem que ajudar, alertar os parentes ou a própria pessoa, né? Então, a pessoa pode perceber uma depressão em outro, num irmão, num parente, num amigo. Então, a gente tem que avisar essa pessoa, porque é um ato de bondade fazer isso, né? Para tratar essa depressão. O Júlio Teixeira faz um comentário. A minha doença é ter muito pouco dinheiro. E aos 80 anos, aprendo a viver cada vez com menos. É isso que a gente tem que fazer, né, professor? Aprender a viver com É, menos, né? exatamente. Eu tô com quase a idade do Júlio também. Nós estamos quase lá, viu? A idade é quase parecida à sua. Um pouquinho a Hum, diferença. Né? Um pouquinho a hum. diferença. Estamos na mesma faixa etária, né? E agora eu digo uma coisa, viu, Júlio? Olha, o dinheiro ele pode provocar saúde ou doença. É verdade. Olha, se dinheiro fosse importante, o rico não morria, né? O rico ia morrer com 150 anos, né? Não é verdade? Se dinheiro curasse doença, rico morria com 150 anos. O rico não teria nenhuma doença. Mas não é verdade. Não é verdade. Ser rico imuniza a pessoa, torna a pessoa mais saudável. Não tem nenhuma relação, né, do dinheiro com a. E tem gente paupérrima que tem uma saúde extraordinária, né? Então não tem nenhuma relação. Agora, entre entre ter muito dinheiro e ser doente, ser pobre e ter saúde, é preferível ser pobre e ter saúde, né? É É preferível verdade. ser pobre e ter saúde do que ser rico e ter um monte de doença, né? Aí não tem nem Doença. escolha. Não tem nem escolha, E né? a Maria Tereza Ruiz de Oliveira coloca o seguinte: professor, em síntese, mente sã, corpo Mente são. sã e corpo são, exatamente, exatamente. O nosso corpo é derivado da atitude mental nossa. Mente sã em corpo são. Perfeito, perfeito. E o nosso querido Eduardo Nunes coloca o seguinte: o homem mais rico do século XIX morreu pela inexistência de uma simples aspirina. Exatamente, exatamente. Hum. É isso. O pessoal está comentando, professor, a saúde é uma grande riqueza, né? E aí eu digo mais, viu? O importante não é somente a saúde física, a saúde mental, da consciência, né? O mais importante é a saúde da consciência, ser saudável em termos de consciência, porque daí origina toda as perspectivas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem saúde mental, a saúde de consciência, ela pode ser pobre ou rica, ela vai viver feliz do mesmo jeito, né? Agora, a pessoa que não tem uma estrutura mental superior, um equilíbrio, o dinheiro pode ser uma desgraça para ela. O dinheiro pode ser uma desgraça. Ela pode receber um dinheiro, aí tira uma loteria, ganha um dinheiro, sei lá, uma herança, né? E esse dinheiro torna-se uma desgraça. Ela vai fazer tanta bobagem que ela vai acabar morrendo por causa desse dinheiro. Então, a questão toda é justamente nosso autoconhecimento. Auto,
Isso é o processo da iniciação, o caminho para a iniciação e o caminho da iniciação. O mais importante é a nossa consciência, a nossa natureza interna, a nossa saúde interna. Isso é muito importante. O Eduardo Nunes está identificando o homem mais rico, ó, o Rothschild. 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 O professor Alice coloca assim: ser rico é o mesmo o exercício de autoconhecimento. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, nós, através do nosso conhecimento, nós não podemos ter nada contra o ser rico ou ser pobre. Ser rico e ser pobre é a mesma coisa, não é isso? Mesma coisa, porque pela polaridade. Porque a riqueza pode trazer uma desgraça para o indivíduo e a pobreza a felicidade. A pobreza pode trazer sofrimento para o indivíduo, mas a riqueza também pode. O sofrimento pode surgir tanto na riqueza como na pobreza. É a questão da polaridade. O nosso médico diz: quem entende a polaridade entende tudo. Então, não é o que. O dinheiro não é importante. O importante é o que se faz com o dinheiro. O que se faz com o dinheiro. O importante não é a pobreza, é o que se faz com a pobreza. Não é verdade? O sujeito pode ser pobre e cometer latrocínios e cometer para sair da pobreza. Está errado. O indivíduo pode ser rico também e cometer crimes hediondos. Né? E tem gente que, hoje no mundo, tem gente que comete crimes e mais crimes para ser rico. Para ser rico. Né? Mas, infelizmente, a justiça fecha os olhos. Né? Estou falando do planeta Terra. Do planeta Terra. Né? A justiça humana ainda não atingiu aquele estágio de desenvolvimento suficiente para fazer o equilíbrio para dar o caminho para o equilíbrio de todo esse comportamento humano. Mas nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Isso, e o Gerson Ribeiro coloca: tudo é estado de vibração. Tudo é vibração e depende da vibração. Exatamente. A pessoa, quando começa a entender esse fato do processo vibracional, a sua vida muda. Olha o que eu estou dizendo. A sua vida muda. Isso é importante. E a Maria Tereza Ruiz de Oliveira coloca a vigilância dos sentidos, né? Vigilância dos sentidos que falava a esposa. De JHS, a dona Helena. Dona Jefferson de Souza, ela falava isso. Né? Depois que o nosso mestre foi para a mansão dos bem-aventurados, né? Shambhala, ela sempre falava: precisamos, o importante é ter vigilância dos sentidos. Não é de vez em quando, não, sempre, sempre. E o pessoal confirmando, Alice, para conquistar a saúde mental é necessário o exercício diário de observação, para pensar, para sentir, para agir cada vez melhor. Fazer meditações, analisar Meditações, ações, o seu comportamento. Isso é muito importante isso acontecer. Né? Porque, normalmente, nós como seres humanos, nós temos a tendência de ver defeito nos outros. Né? Essa tendência, a gente sabe, a Jung falava isso. O Jung, a teoria do Jung, a psicologia dele, né, junguiana, a nossa tendência é fazer a projeção nossa em outra pessoa. Então, ele diz o seguinte: eu acabo detestando numa pessoa aquilo que é mais forte em mim. Mais forte em mim, né? Então, uma vez, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no metrô e eu vi um homem gritando, né? Não, porque os corruptos, ele estava sozinho falando, os corruptos que vão ser presos, e gritando. Aí eu pensei, meditando, eu pensei comigo mesmo, eu queria ver você lá, no meio, envolvido no meio onde fosse possível a corrupção. Aí você vai me provar se é corrupto ou não. Geralmente, a pessoa, quando tem muita revolta contra alguma coisa, é o mais forte que ela tem dentro dela mesma. Então, provavelmente, aquele homem estava gritando contra a corrupção porque ele estava dizendo: eu não tenho a possibilidade de ser corrupto, por isso que eu sou bravo. Pode ser isso, pode ser. Eu não estou dizendo que ele estava falando isso, estava pensando isso. Mas a dedução que a gente faz de um ser humano é isso. Ele estava muito raivoso contra a corrupção porque ele pensa assim: eu não tenho a chance de ser corrupto também. A gente tem que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso, por isso que Jesus, o Cristo, não julgue para não ser julgado.
A gente volta ao nosso grande mestre, Jesus o Cristo. Não julgue para não ser julgado. Então, é uma coisa muito difícil o julgamento, impossível para nós. Mas é possível a autorreflexão, o autoconhecimento, uma análise íntima, para a gente ver exatamente a nossa natureza interna. Aí sim, o caminho da libertação está aberto, é para toda a eternidade. Professor, foi muito bom o encontro de hoje. O pessoal adorou, muita gente elogiando, mas chegou a hora de eu dar o recado, né, da nossa próxima roda de conversa do canal 3005, aqui na terça-feira, dia 31 de agosto de 2021, às 20h40, Conexão Europa, né? Então, essa conexão Europa por uma cultura de paz, diálogo, laica, com Arthur Novelli. Mudar a psique global de guerra e o imaginário coletivo individual de medo ao diferente que nos encaminha a uma competição bélica. Pela psique nova da paz, que nos achega e ajuda a ajuda mútua. E a compreensão mútua é o primeiro passo. Arthur Alonso Novilli. E o Arthur Alonso Novilli, que é escritor, ele é da Galícia, na Espanha, né? Vive no Brasil, Arthur Alonso Novilli. Novelli, né? Novelli, e o moderador será o Eduardo Nunes. Então, prestigie nossa roda de conversa, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, dia 31 de agosto. Professor, o pessoal está adorando, eu quero agradecer a todos, agradecer a participação de todos, tá? Desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado e um bom final de semana, um bom domingo a todos. Suas considerações finais, professor. Muito obrigado, foi uma felicidade muito grande estar aqui novamente, uma honra muito grande, e para todos, até sábado que vem, até terça-feira que vem, até sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem com Deus.